Glória a Deus. Pega a tua Bíblia aí, abra comigo. Carta aos Efésios, capítulo 2. Carta aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2, versículo de número 13. Efésios capítulo 2, versículo 13 em diante. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 13. Aleluia. Nós vamos ler até o final, até o 22. Mas eu já quero perguntar para você uma coisa. O que é igreja? Você pode olhar para alguém do teu lado e perguntar assim: o que é igreja? Pergunta mais uma vez: o que é igreja? Amém? Vamos ler para aprender o que é igreja. Efésios 2, versículo de número 13. Todos acharam aí? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, a paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Glória a Deus. Então fecha os teus olhos aí. Pai, aqui nós estamos. Vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Nós adoramos o teu nome, exaltamos o teu nome. Entregamos, Senhor Jesus, a nossa adoração ao Senhor que é digno de toda honra, glória e louvor. O Senhor que já falou aos nossos corações através da adoração, da oração. Agora queremos ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para derramar nessa manhã sobre nós. Queremos estar atentos, Pai, entendendo que o culto é racional, é refletir, é pensar, é aprender, é absorver, é alimentarmos, Pai, daquilo que o Senhor tem, do alimento sólido, firme para as nossas vidas. Nos ensina a ser igreja, precisamos aprender, Pai. Então fica conosco, Espírito Santo, fala com cada um, em cada coração, tira toda distração, tudo aquilo que possa interferir, Pai, na nossa entrega agora. Ouvir a Tua palavra é também adorar o Senhor, é ter reverência, é respeitar aquele que está falando, que não sou eu, mas é o Senhor, não é homem quem fala aqui, somos apenas instrumentos. Então fala, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, receber, Pai, essa palavra que muda e transforma as nossas vidas. Te louvamos
e adoramos o teu nome. Em nome de Jesus, você pode dizer amém de novo? Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que é igreja? Creio que seremos rápidos aqui, mas igreja não é um lugar. Você pode repetir? Igreja não é um lugar. Igreja não é um lugar. Não é porque nós estamos aqui que podemos dizer claramente somos igreja, porque estamos aqui. Não, igreja não é lugar. Então nós vamos aprender por esse texto de Efésios que igreja é muito mais do que isso, né? Aqui nós vemos Paulo ensinar para esses irmãos, para os irmãos lá de Éfeso, para essa igreja, que a igreja ela vai muito além dessas quatro paredes, vai muito além do que nós, muitas vezes por costume, né? Por talvez ensinamentos errados, né? Falta de entendimento, nós possamos ter crescido com o entendimento errado do que é a igreja. É legal que quando nós olhamos para o início da igreja de Cristo, nós vamos ver que os irmãos eles estavam unidos, né, em vários lugares como igreja. Nós vamos ver que se falássemos para eles assim, aí você vai na igreja hoje, eles não iriam entender, porque eles não tinham um lugar certo para estarem. Porque eles entendiam que a igreja não era um lugar, a igreja era a união daqueles que estavam em Cristo Jesus. Eles entendiam que a igreja é a união dos irmãos. E aqui nós vamos ver três referências que Paulo faz, três analogias, né, que nós temos aqui como igreja de Cristo, que a primeira coisa que nós podemos dizer que a igreja é uma família. Repita comigo, igreja é família. Podemos ler de novo? Vai colocar no telão aqui o versículo 17 e 18, para a gente acompanhar. Versículo 17 e o 18 que nós lemos, de Efésios 2. Amém? Diz assim, ó: e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe. Está dizendo dos gentios, aqueles que não eram judeus. E aí fala, e paz também aos que estavam perto. Aí está falando dos judeus. O 18, porque por meio dele, Cristo Jesus, tá? Ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, igreja, a primeira definição que nós podemos dar para a igreja é uma família. Porque a partir do momento que nós aceitamos, reconhecemos Cristo, Senhor Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser adotados pelo Pai, através de Cristo Jesus. Então, nós não nascemos filhos de Deus. Eu já tenho falado isso aqui algumas vezes, né? Que talvez por ignorância, né? Talvez, não sei qual outro motivo, a maioria, né, das pessoas falam, eu sou filho de Deus. Mas nós, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós quando olhamos para aquilo que nós cremos ser a verdade de Cristo, nós entendemos que só passa a ser filho aquele que recebe Cristo na sua vida como Salvador. Está escrito lá, né, em João, no capítulo 1, está escrito que aqueles que o receberam, quem? Receberam Cristo Jesus na vida. Aqueles que o receberam também foram dados o direito de serem chamados filhos de Deus. A oração que Jesus deixou como modelo para nós, que nós a apelidamos com a oração do Pai Nosso, o próprio apelido que a gente deu, a própria nomenclatura que nós colocamos, ela já diz tudo. Quando você vai orar, né, repetir essa oração, como que você inicia ela? Dizendo Pai Nosso. Não está escrito lá Pai meu ou meu Pai, está escrito Pai Nosso. Por quê? Se ele é Pai Nosso, isso significa que nós somos Então, primeira definição de igreja é família. Nós somos família. Fomos comprados por Cristo. Cristo, através da cruz, nos uniu a Deus. Através da cruz, Deus, Pai, Ele nos adotou. Então, irmãos, nós somos
adotados, mas a partir do momento que Deus nos adotou, quando nós começamos a crer em Cristo Jesus, nós passamos a ter o DNA de Deus em nós. Agora nós somos de novo imagem e semelhança do Senhor. Por quê? Porque nós somos comprados, unidos, nós somos adotados como filhos de Deus. Então nós somos família, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então olha para alguém do teu lado e fala assim: você é meu irmão, você é minha irmã. Olha para alguém e fala assim: nós somos irmãos em Cristo. Porque, irmãos, nós falamos isso o tempo todo. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. E aí, meu irmão, como que você tá? E aí, minha irmã, como que vai? Tá tudo bem? Tá tudo certo? E às vezes nós falamos isso de um modo que nós nem prestamos atenção, de fato, no sentido daquilo que nós estamos falando. Irmão, irmã, não é um jargão cristão, não é um jargão evangélico, não é algo que a gente aderiu, é algo literal. A partir do momento que nós cremos, aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, você passou a estar ligado em mim pelo sangue de Cristo. Eu passei a estar ligado a você. Você agora é meu irmão, é minha irmã. Quem está do teu lado aí que já entregou a vida a Cristo, passou a ser o seu irmão, a sua irmã. Nós somos irmãos em Cristo, somos uma família. E o que nós temos visto, irmãos? Nós temos visto que, por mais que nós tenhamos as nossas famílias, passamos nas nossas famílias as mesmas dificuldades, parece que quando o assunto é igreja, a gente não consegue refletir isso na nossa caminhada com Deus. Então, quem aqui tem um ou mais irmãos de sangue? Quem aqui tem? Agora, de você que tem um irmão ou uma irmã, levanta a mão quem nunca discutiu com o irmão. Cadê o meu? O meu tá lá já. Levanta a mão não. Não tem como. Por quê? Família, irmão. Eu tô do lado. Eu estou vendo mais os erros dele, ele está vendo mais os meus erros do que quem está fora. Então a família é proximidade. Família é ver o que nem todo mundo está vendo. Então, na época que o meu irmão ali, mais novo, dava trabalho, o pessoal de fora chegava: meu, como esse menino é bonzinho. E eu olhava como irmão e falava: só Deus sabe. Glória a Deus que hoje é um adulto abençoado. Mas, assim, nós como irmãos conhecemos mais. Nós como irmãos lidamos mais com o atrito de uns com os outros. Como família, irmãos, não dá para evitar esse contato próximo. Então, se você está na igreja, se você se diz ser a igreja, ou de fato, se você convive com os irmãos, entenda, é família. Tem uma hora que você não vai achar legal uma coisa, vai ter uma hora que vai dar um certo atrito, mas somos família, somos unidos, filhos de um só Pai, através de Cristo Jesus. Amém? Então, olha para alguém do teu lado e fala assim: nunca se esqueça que eu sou seu irmão. Não se esqueça que eu sou o seu irmão. E olha, por mais complicadinho que seja o irmão de sangue, nós estamos sempre ali para ajudar ele, sim ou não? Nós estamos sempre ali, mesmo para dar uma bronquinha, mesmo para chamar um pouco a atenção, nós estamos ali. Então, normalmente, o irmão mais novo, ele sofre um pouquinho com o irmão mais velho, porque o irmão mais velho pega no pé dele. Mas, de fato, o pai e a mãe normalmente têm mais paciência com o irmão mais novo. Então, na igreja é a mesma coisa, nós somos família. Existem alguns irmãos um pouco mais velhos, um pouco mais entendidos. Existem alguns irmãos com um pouco mais de experiência. E existem os novos irmãos, aqueles que são mais novos, um pouco mais imaturos. Então, você que é um irmão mais velho, você que é um irmão, que eu falo mais velho não de idade, mas mais velho de experiências com Deus, de tempo com o Senhor, de maturidade ali na presença do Pai, tenha paciência com os mais novos. Olha para alguém, e eu não sei se você é o mais velho ou mais novo, mas fala assim: tenha mais paciência comigo. Se você é o mais novo, você vai falar isso. Fala assim, você que é o, vamos dizer que todos aqui, os mais novos, fala assim: eu vou tentar amadurecer. Eu estou tentando crescer, eu estou tentando. Agora o mais velho fala assim: eu vou te ajudar em Cristo.
pode contar comigo. Amém? Porque é unidos que nós vamos crescer. Amém? Então somos uma, glória a Deus. E família se une, família se ajuda, família não difama, família não fala mal, família não destrói, família não tenta atrapalhar, família está ali unida para crescer junto. Amém? Segundo termo que nós podemos usar, a segunda definição do que é a igreja, a palavra vai nos dizer que nós somos um corpo. Repita comigo, corpo. Nós somos um corpo. Então nós somos uma família para Deus, uma família de Deus. Amém? E no versículo 14 ao 16, coloca aqui para a gente acompanhar. Versículo 14 ao 16, está escrito assim, ó: porque Ele, está falando de Cristo, é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. O 16, ó: e reconciliasse ambos em um só com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então nós vemos aqui que igreja é um corpo. Corpo de quem? O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E como corpo nós já aprendemos, isso está mais do que claro na nossa mente, que um corpo ele não é feito de membros iguais. Você não vai olhar para ninguém, você não vai olhar para nenhuma pessoa e ver ela composta por membros idênticos. Impossível, senão não é corpo. Corpo que o membro é igual é fábula, é conto de fada, não existe. Você não vai ver um corpo andando por aí, que embaixo aqui você vai ver braços, aqui um braço grande, aqui um bracinho colocando a cabeça em cima. Não, não existe. Porque o corpo é formado por membros diferentes. Então já olha para alguém do teu lado e fala assim: eu sei que eu sou diferente de você. Mas fala assim para ele, para ela: mas nós estamos ligados e somos o mesmo corpo. Somos o mesmo corpo. Meu irmão, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E quando eu falo isso, isso não se prende a nós aqui. É claro que nós estamos aqui reunidos, né, nesse momento, no nosso culto aqui ao Senhor. Então estamos falando para quem está aqui, para quem ouve, talvez numa live, mas nós está falando da igreja. Como nós aprendemos que a igreja não é um lugar, a igreja não é uma quantidade limitada de pessoas, ela se abrange a todos que creem em Cristo Jesus, como uma família. Nós estamos aqui como um corpo de Cristo. Parte desse corpo está aqui na ID. Parte do corpo de Cristo está aqui hoje nesse culto. E nós estamos ligados uns aos outros. Meu irmão, quem ontem esteve no evento lá? Levanta a mão. Quem estava mais perto ali, quem estava um pouco envolvido ali, viu a dificuldade que nós tivemos ali. É um que estava tendo um problema ali, o outro que já veio reclamar com o outro ali, é um que veio falar de uma coisa, outro que veio falar de outra. Por quê? Porque é diferença, não tem jeito. Nós estamos aqui não para falar de outras igrejas. Claro que uma igreja que não prega Jesus como centro do evangelho, ela não está dentro da palavra de Deus. Mas as diferenças que nós temos, irmãos, isso nós temos que aprender a deixar como segundo plano. Em uma igreja, agora, está rolando um culto onde todo mundo está ali, engravatadinho, com um terno. E aí, o que nós vamos falar deles? Sangue de Jesus num calor desse? Amém, irmãos, mas eles são irmãos e eles estão ali caminhando com Cristo. Eu não tenho o direito de olhar para eles e acharem que eles estão fora do corpo. Por causa de um costume, por causa de uma visão talvez um pouco diferente. Mas nós somos um corpo em Cristo. Agora eu pergunto para você, a maior dificuldade que nós temos como um corpo, aprendendo que o corpo é formado por membros diferentes, é aprender a caminhar juntos. Entenda uma coisa, a igreja, ela não é uma uniformidade. Repita comigo, uniformidade. O que é uniformidade? É uma só forma, é igualzinho. A igreja, ela não é composta de, não sei quantos nós temos aqui hoje,
Tem umas 50 pessoas, vamos colocar assim mais ou menos. Aqui não tem 50 pessoas idênticas. Não tem 50 pessoas iguais aqui, que concordam com tudo. Tudo que eu falar, você não, é isso, eu concordo. Não, pelo contrário. Eu creio que se bobear aqui, temos 50 opiniões em alguns assuntos diferentes. Eu creio que nós temos aqui pessoas com hábitos totalmente diferentes, com personalidades totalmente diferentes. E agora, como nós conseguimos estar ligados um ao outro se nós somos tão diferentes? Nós temos que entender que Deus, ele liga os diferentes. A igreja é composta pela junção dos diferentes. Não é uniformidade. A igreja é unidade. Repita comigo, unidade. Não é simplesmente união, é unidade. Porque união, nós podemos juntar algumas coisas, e de muitas coisas falamos, estão muitas coisas unidas. Não, não é união. Igreja é unidade. Se estamos ligados aqui, nós somos um. A palavra diz que existe um só corpo, existe um só Senhor, existe um só Espírito, existe um só Deus. Então, se existe um só corpo, ou você faz parte dele, ou você não está nele. É uma unidade. Estamos unidos, sim. Estamos juntos, sim. Mas a partir do momento que nos unimos, nós passamos a ser um. Agora eu te pergunto, como que nós conseguimos trabalhar desse jeito? Se você for ver, o único osso que é semelhante, igual ao outro, num corpo humano, ele está totalmente distante. O único osso que é igual aqui, ó, essa parte do braço que eu tenho, é esse aqui, ó. E olha a distância que eles estão. O único osso que é parecido com esse aqui do meu dedo, ó, ele está aqui, ó. Olha a distância que eles estão. Agora olha onde o osso diferente está. Esse osso aqui está ligado a esse osso que vem para cá. São dois ossos totalmente diferentes, mas eles juntos fazem que eu esteja movimentando o meu braço e que o microfone esteja sendo usado, sim ou não? Eles unidos, juntamente com os ossos aqui da minha mão, estão fazendo com que eu esteja aqui me movimentando para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então a igreja é sim um corpo, formado por membros diferentes. Mas qual que é o segredo? O segredo é que todos os membros diferentes fazem o que a cabeça manda. Esse é o segredo da igreja. É entender que mesmo eu sendo diferente de você, você sendo diferente de mim, mesmo eu olhando e não concordando com algumas coisinhas que você acha, pensa e faz, você não concordando com algumas coisinhas que eu penso, acho e faço, ainda assim nós estamos ligados, diferentes, porque estamos dando prioridade a ouvir aquele que comanda o corpo todo. O que a palavra nos diz sobre o corpo? Que Cristo é o... Cristo é o quê? Meu irmão, a sua mão não manda a outra fazer alguma coisa. O seu pé não manda a sua perna fazer alguma coisa. Tudo que o seu corpo faz está ligado ao que a cabeça está mandando. Se eu vou trocar o microfone agora de mão, quem que vai mandar isso aí? A minha cabeça. Troquei. Eu vou andar aqui, minhas pernas vão se movimentar. Quem está dando comando para que isso aconteça? A minha cabeça. Então, como igreja, o segredo é entender, eu sou muito diferente de você. Você é muito diferente de mim, mas nós estamos dispostos a ouvir a única direção daquele que é único na igreja, daquele que sabe o caminho, a direção, que sabe o melhor para nós. Então, ser igreja é ser um corpo disposto a ouvir o comando do cabeça, que é Cristo. Agora olha para alguém do teu lado e fala assim para ele: você está disposto a ouvir a voz do cabeça? Pois você está disposta a ouvir a direção que vem do alto? Porque esse é o segredo de nós como igreja. Nós somos um corpo, irmãos. Então deixa as diferenças de lado. Vamos passar agora a nos unir. Não tem problema se você é diferente de mim, meu irmão. Vamos ouvir dele? Vamos. É para fazer isso? Vamos fazer. É para fazer aquilo? Vamos trabalhar. É para alcançar mais vidas? Vamos alcançar. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a ordem daquele que é o cabeça da igreja, que é Cristo. Por isso nós não temos mais a dificuldade que tínhamos. Se você ainda é alguém que tem dificuldades de lidar com pessoas diferentes na igreja, no convívio que nós dizemos ser a igreja, é porque nós
ou você tem ouvido pouco a voz do cabeça. Eu já consegui contemplar aqui na igreja e fico muito alegre, feliz de verdade, de ver pessoas tendo atitudes diferentes, desde o momento que nós inauguramos esse ministério. E é por quê? Porque um irmão falou, porque o outro deu uma ordem, eu como pastor falei, você tem que fazer assim, assim. Não. É porque começaram a ouvir mais a voz do cabeça. Começaram a ouvir mais a direção daquele que é o dono da igreja, daquele que é o cabeça do corpo. E aí, quando eu começo a dar mais ênfase, quando eu começo a dar mais crédito e atenção à voz que vem dele para mim, eu começo a não ligar muito para as diferenças que eu via tanto, que eu pegava tanto no pé do meu irmão e da minha irmã. Porque agora nós estamos ouvindo uma só voz. E por isso entendemos que nós temos uma só direção. Se a minha cabeça disser vai para a esquerda, o meu corpo todo, sendo diferente, ele vai para a esquerda. Se a minha cabeça falar vamos para a direita, o meu corpo todo, mesmo sendo por membros diferentes, eles vão para a direita. Então, o que nós procuramos, o que Deus tem falado ao nosso coração nessa igreja, é aprender a caminhar como um corpo, ouvindo o único que é o cabeça. Eu posso às vezes discordar de algumas coisas, eu posso achar que algumas coisas poderiam ser melhores. Estamos unidos para melhorar muita coisa, estamos dispostos a ouvir todo mundo, porque todos têm algo de Deus para agregar nesse corpo. Então nós estamos unidos, mas procurando um entendimento. Qual? Ouvir a única voz que fala ao corpo, que é Cristo, o cabeça da igreja. Amém? Então entenda uma coisa, você como membro tem um papel importante no corpo. Não existe membro no corpo, a não ser, talvez, uma verruga que aparece ali. Eu quero crer que você não é uma verruga no corpo de Cristo. Eu quero crer que você não é algo que não tem função nenhuma e não agrega em nada. Eu creio que nós que estamos no corpo, por menor que nós sejamos, nós temos a devida importância para aquele que nos escolheu e nos chamou. Amém? Então a igreja é uma família, a igreja também é um... Ih, todo mundo esqueceu. Igreja é um, glória a Deus, estamos ligados nele. Por fim, a igreja de Cristo pode ser definida também como um templo, não feito por mãos humanas, mas um templo que somos nós, a habitação do Espírito Santo. Amém? Vamos ler do 19 ao 22, nós já vamos encerrar. 19 ao 22, diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então somos uma família para o Pai. Nós somos um corpo para o Filho. E nós somos uma morada, somos um lugar de habitação para o Espírito Santo de Deus. Então a palavra nos compara com um edifício. E quando nós trazemos aqui para esse contexto, para o período onde estava falando desse edifício, desse templo, a palavra nos diz que esse edifício ele era formado a partir de uma pedra angular. O que é a pedra angular em um edifício? Na época de Jesus, na época dos apóstolos ali, era uma pedra principal, chamada pedra angular, pedra de esquina. Era uma pedra que era colocada ali inicialmente para começar aquela obra. E a partir daquela pedra inicial, todas as outras pedras iam sendo ligadas a ela, parecidas com ela, para que um edifício fosse formado. Então Cristo, está nos dizendo aqui que nós, além de uma família e um corpo, nós somos pedras vivas que formam um templo onde o Espírito Santo habita. Nós não somos tijolos com essa estrutura grande aqui, formada com muitos tijolos. Não, nós somos pedras vivas. Repita comigo, eu sou uma pedra viva.
nós somos pedras vivas, ou seja, a nossa união, a nossa junção faz com que o Espírito Santo habite em nós. Por isso que é impossível eu dizer que eu sou igreja se eu acho que eu sou igreja sozinho. Tem muito crente, muitas pessoas usando isso talvez porque foi ferido na igreja, usando isso como um argumento para não estar tendo comunhão, falando, não, a palavra diz que eu sozinho sou igreja. Não, meu irmão, não, minha irmã, você sozinho, você sozinha não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a junção de todos aqueles que fazem parte do corpo. É a junção de todas as pedras que Jesus salvou, que Jesus deu vida para que estivéssemos unidos, carregando a presença do Espírito Santo em nós. Então, a partir do momento que eu me desligo, a partir do momento que eu me distancio do corpo, da igreja, eu não posso dizer que eu sou igreja. Então, igreja, ela não é um lugar, e igreja também não é alguém sozinho. A melhor definição para a igreja está em uma palavra. E qual é essa? Nós. Repita comigo, nós. A definição de igreja é nós. Eu sozinho não consigo ser igreja. Você sozinho, sozinha não pode. Impossível você ser igreja. Por isso nós nos reunimos, por isso nós nos encontramos, por isso nós mantemos o contato, a comunhão, por isso que há às vezes algumas desavenças, por isso que às vezes há algum desentendimento, porque só somos igreja porque estamos unidos, ligados, somos pedras vivas que carregamos a presença do Senhor. Muitos entendem que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Não, o Espírito Santo só habita em você porque você está ligado com mais pessoas que entenderam o mesmo propósito que você entendeu. A partir do momento que você se desliga disso, é impossível você dizer, o Espírito Santo está em mim. Não, Deus mora em mim, eu sou igreja, não preciso ir na igreja, não preciso ter contato com as pessoas, eu não preciso passar por essa dificuldade que todo mundo passa, é briga, é discussão muitas vezes, é desentendimento. Não preciso disso, porque eu sou igreja estando longe. Não, você só é igreja estando perto. Você só é igreja se você estiver unido comigo, com o irmão que está do seu lado. Eu só sou igreja se eu estiver unido com você. Meu irmão, se eu chegar aqui em uma quinta, uma sexta-feira, não tem culto. Se eu entrar aqui, pegar o microfone, pregar, se eu pego um violão, toco e canto, se eu sento aí, solto a gravação de um playback, alguma coisa, alguém cantando e ouço aí, eu posso dizer, eu estou num culto, eu sou a igreja. Não, não sou a igreja, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos unicamente dele, porque só ele é capaz de fazer uma obra tão dura e difícil, que é o quê? Fazer de nós sermos uma igreja. Então nós somos a igreja porque nós estamos unidos, porque o Espírito Santo habita em nós através da nossa comunhão, da nossa união, mesmo com as nossas dificuldades. Nós somos uma família para o Pai, somos um corpo para o Filho e somos a morada, um templo, um lar para o Espírito Santo que habita em nós a partir do momento que nós estamos ligados. Amém?